que nós resolvemos enfrentar aqui, né, é essa questão. É mais dinheiro para as mulheres se empoderarem, para cuidarem melhor de seus filhos. E tem uma coisa, né, com as políticas afirmativas agora de acesso à universidade, sabe o que está acontecendo lá no Rio? Os pais colocam os filhos no Pedro II, não é? É Pedro II, colégio de aplicação, colégio militar. Aí faz o cursinho PH e cursinho QI, mas o diploma dele é do ensino público, aí ele entra. Quero meus filhos na Estácio de Sá? Não quero. Ninguém quer. E a universidade privada é que está aí, com 80% das vagas da nossa juventude. São eles que estão com nossas vagas todas. E são eles que estão pagando a dívida deles, a dívida trabalhista, com a subvenção do governo. Agora, você chega no MEC com dossiê, né, e diz que uma escola que não paga, que tem a pior qualidade de ensino, aí o MEC diz, não, essa questão do trabalho não é comigo, vai para o Ministério do Trabalho. E aprova os cursos, e aprova as universidades, e os conselhos aprovam as escolas, assim, porque a questão trabalhista... Então, isso tudo são questões que nós temos que enfrentar, porque são os trabalhadores e trabalhadoras de educação e professores. Agora, tem que ter muita coragem, porque fica complicado para mim dizer que o ProUni, do jeito que está sendo oferecido, é uma palhaçada, que não adianta fazer direito na Estácio, falo com todas as letras, porque não vai se empregar em lugar nenhum. Aí aquela juventude toda fica se inscrevendo em concurso para TJ. É isso. Faz direito lá, pega aquele diploma bobo, não faz a prova da ordem que não tem condições. Então, é isso que está reservado para a nossa juventude, que faz... Agora, não vamos jogar a criança com a água do banho, isso é verdade, né? O que o Brandão acabou de falar, essa bolsa para professores para o Pronatec nas IFES, isso aí paga um plano de saúde para quem tem mais de 59, é R$ 1.000 e tantos reais. Então, é uma corrida. Então, a gente tem que ver o que tem de bons programas e nós temos que lutar, monitorar, acompanhar. Agora, ficou ruim para a gente, né? Porque a gente não tem a velocidade para correr o Brasil como tem essas câmaras do patronato. Essa é a diferença, né? Claro que a sociedade vem com a gente, só que a gente não tem a velocidade que tem um patronato, não tem a velocidade que tem essas redes incríveis. Eu sou formadora do Plano Nacional da Alfabetização na Idade Certa em Campos, governo Garotinha, né? Para quem sabe, precisa falar mais. Aí, esse PNAE funciona dentro de uma universidade que é a Universo, Salgado de Oliveira, né? A universidade vai fechar, sabe por quê? Porque o Cefet ampliou suas vagas, porque tem uma universidade estadual e em determinados municípios, a iniciativa pública, ela realmente está fazendo frente à iniciativa privada, onde eles virão com mais força para cima da gente. Agora, por conta do Cefet Campus, que tem 2 unidades, e da universidade... a UENF, do Norte Fluminense, que é uma universidade estadual, a Universo vai fechar. E aí é ponto para a gente. O Júnior e depois o Edinaldo. Eu vou fazer o seguinte, na fala do Júnior, a gente encerra as inscrições, eu contei as inscrições aqui, nós temos 9, 27, dá mais ou menos meio-dia e pouco, ainda tem depois as propostas, então... Como? Leia as inscrições todas. É o Júnior, o Edinaldo, o Savares, o Giovanni, o Moacir, o Raimundo, Bira, Eduardo e Gil. São 3, 6, 9 inscrições. Portanto, aí meia hora, um pouquinho mais. Precisamos depois para um tempo para terminar as propostas, aprovar as propostas. Algo em torno de 45 minutos. E que nos levaria meio-dia e meia. Então, parece razoável. A gente inscreve os novos que tem, isso passa um pouquinho do teto. Né? Marca o tempo? Aí é um pouco complicado, porque a gente não marcou para os outros, né? Hã? Eu não quero tempo marcado. É razoável, não marca, mas não pode passar mais do tempo.
Para quem já falou, não, tá bom, eu prometo que falarei menos de 3 minutos. Para quem não falou, não vou marcar o tempo, tá? É por uma questão de justiça. Tá bom, pessoal. O Júnior. Bom dia, pessoal. Ó, pessoal, bom dia. Parece que vocês não tomaram café. Ó, pessoal, eu não sou louco não, viu? Só tenho minhas loucuras, mas não sou louco não. Esse sentimento aí de vergonha alheia que o Peter está sentindo agora, por essa iniciativa aí de bom dia, eu tive esse mesmo sentimento de vergonha alheia quando eu fui na inauguração do campus de Buri, da Universidade Federal de São Carlos, que foi um campus doado pelo Raduan Nassar, né? Aquele escritor que colheita arcaica, um copo de cólera. E o deputado, o magnífico, nobre deputado lá, e excelentíssimo, todos os graus que ele tem, mais o secretário de SISU, fizeram essa introdução e eu senti essa vergonha alheia, porque eu vi todos os estudantes lá que ali estavam, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então, quando o deputado falou sobre o PNE, aquilo me encheu os olhos. Eu fiquei com aquele coração até mais aquecido, porque que fantástico que o PNE, né? Aí eu chego hoje aqui, o Gil faz uma belíssima explanação e está com um balde de água fria, né? Porque é uma realidade nua e crua, né? Não falando sobre o Lupicínio Rodrigues, mas nua e crua mesmo. Tá? E eu me senti tão ingênuo, porque eu não consigo ter essa visão, Gil. Não tenho essa visão. Acho que muitos jovens não têm, né, Brandão? Eu não tenho essa visão. Isso daí eu vi aquilo lá, para mim, quando o deputado ainda falou, eu falei, meu Deus, que maravilha. Estamos seguindo aí para chegar num ponto das grandes universidades. E aí depois você escuta o Brito da FAPESP falando, universidade de classe mundial, lá no estado de São Paulo, ditado isso, o Hernan Imovic, né, o diretor científico, universidade de classe mundial. Vem o PNE, olha, não mudou nada, tem umas 20 lá. Eu fiquei assim, extasiado. Depois, agora, eu dei uma caída, Gil. Mas depois vem as falas de vários colegas aqui, e por isso que é fantástico, e eu queria parabenizar o ProIFES novamente por esses encontros, porque isso é fantástico, né? A gente vai aprendendo todo dia com os colegas aqui, fiz novos colegas aqui, vai aprendendo, vai tendo uma visão diferente de mundo, essa pluralidade. E eu tive o sentimento de massa de manobra nesse dia, agora, depois da sua explanação, viu, Gil? Mas faz parte. E eu queria, então, perguntar para você, deixar uma questão também, sobre a relação entre esses investimentos, entre o mercado financeiro e o mercado produtivo. Porque a gente vai ter um embate com o mercado financeiro, né? E o mercado produtivo, como é que está? Porque royalties do petróleo, né, a Petrobras, eu queria saber essa relação, porque eu não tenho essa visão. Tá? E também queria dizer, tá, em relação à fala do nosso colega, não localizo ele aqui, também compartilho do mesmo voto que o seu, tá? Vou fazer isso também, porque o que eu tenho de experiência, tá, que é muito pouco em relação à maioria, muitos daqui, a gente estava conversando com a professora ali fora, é o seguinte, a minha vivência, a minha experiência, foi através do Reúne. Eu não tenho vergonha alguma de dizer que eu estou empregado hoje, sustento a minha família por causa do Reúne. Isso é um fato. Coisas que eu não tinha nos anos 90, no final dos anos 90, início dos 2000, 2001, perspectiva. Não tinha essa perspectiva. Hoje eu tenho. Tenho mais. E o que me dá vontade de lutar cada vez mais. Porque eu faço isso com prazer, porque é o que eu acredito nisso. Eu acredito nisso, realmente. Então, quando eu brinco, eu estou sendo um pouco jocoso, mas é para fazer uma provocação, realmente, porque a gente precisa ter um pouquinho mais de visão, um alcance maior, que eu não tenho, e eu estou aprendendo com vocês. Tá? Então, quando falo FIES e ProUni, tá, Brandão, concordo contigo. Também tem pessoas próximas. Tá? A gente sabe, viu, Glória, que realmente talvez não seja, né, o melhor caminho, mas para o momento, tá, as pessoas não podem esperar. Elas querem isso agora. Tá? Um jovem que está lá na periferia, ele não quer saber que daqui a 20, 30 anos nós vamos conseguir vencer um embate com o mercado financeiro, com forças que vêm aí, para ele poder pensar que o filho dele ou o neto dele vai estudar. Ele quer isso agora. Ué. A gente é jovem, e tem anseio, né, Peter? A gente quer isso agora. Sim, ué. A gente quer isso agora. Então,
E o Ciência Sem Fronteiras, por mais que tenha essas críticas, a gente tem que ver o lado bom, ver o copo meio cheio, não só o copo meio vazio. Na época que eu fiz meu pós-doutoramento no exterior, eu via todo dia tinha uma manifestação, passava em frente da minha casa. Muito organizada, sem quebradeira, sem nada, muito organizada. Tá? E quando eu conversava com o pessoal da minha idade lá, pessoal em torno de 25, 26 anos, eles falavam o seguinte, por que você quer ficar aqui? Você vai ficar por aqui? Não sei se era preocupação, ou se era, sei lá, curiosidade, mas eles falavam isso porque, para eles têm uma visão diferente, uma realidade diferente. O país que eu estou falando, por exemplo, é a França, onde você fez doutorado, né, Eduardo? Lá, 70% dos jovens entram na universidade entre 18 e 24 anos. Eles entram. Vamos pegar a Argentina, né, Gil? Você conhece bem, tinham amigos aqui da Argentina, em que eles festejam, é cortado o cabelo, pintado, quando eles se formam, porque a realidade deles é diferente, porque eles têm acesso à educação superior. Então muda até a cultura, até um pouco da cultura muda quando você tem acesso a isso. Tá? Então é uma coisa muito interessante de se ver qual que é o alcance, qual a consequência quando você tem acesso a esse direito básico, que é de ter uma formação boa de qualidade e gratuita. Então, eu fico até um pouco preocupado e também começo a ampliar um pouquinho, a diminuir um pouco a minha ingenuidade. Hoje eu perdi um pouquinho dela aqui, né? Porque é o seguinte, viu, Salvador, você falou uma coisa aqui que eu achei fantástico. Eu estou lendo um livro sobre o Newton Sucupira, porque, coincidentemente, quando eu estava na coordenação de um programa de mestrado acadêmico, surgiu a plataforma Sucupira. E eu tenho o livro do Newton Sucupira, a formação da CAPES, estava ali, eu estava conversando com a professora agora há pouco a respeito disso. E aí, tive que sair da coordenação para assumir outros desafios, no caso de direção de centro, junto com um amigo. E eu só aceitei participar disso porque eu queria ficar na pós-graduação em pesquisa, porque é uma coisa que me interessa. E quando você vai trabalhar com isso, você tem que trabalhar também com os mestrados, agora que é uma realidade, profissionais. Mas o que aconteceu, que foi quando eu notei, foi que a CAPES incentiva o mestrado profissional, mas não dá PROAP, a instituição não dá secretário. Mas como que você vai incentivar isso daí, né, Salvador? É Profimate, é Profisa. Nós temos na UFSCar em torno de 10 mestrados profissionais. E sabe o que causa? O que causa é o seguinte, quando você não tem um profissional, que nós temos falta de técnico administrativo também, você começa a ter relações de amizade, relações do dia a dia com colegas abaladas, sabe por quê? Por que você cede para você ter funcionários lá para o mestrado acadêmico e o nosso profissional que também gera, nós não temos? Por que o centro não libera dinheiro para trazer um palestrante para o nosso mestrado, para trazer uma banca, e para o outro tem? Como é que... É uma coisa complicada, né? A consequência vai ter mais, porque a pós-graduação também é formação de recursos humanos. Isso abala relações pessoais, porque você é obrigado a ser legalista. É ou não é? Você é obrigado a ser legalista. Ou você vai ter que pagar um preço muito grande por isso, bancar. Então, eu tenho muita preocupação a respeito disso aqui, tá? Mas quero dizer o seguinte, para finalizar, que é uma luta, vai ser muito difícil, Bira, tenho certeza, mas o que é uma vida sem um desafio? Mas eu também não preciso transformar ela num calvário. Pode ser com prazer, né? E, até o momento, eu tenho muito prazer em estar batalhando com isso daí. A partir do momento que um dia a gente vê que perdemos o prazer, talvez eu vou estar já 7 palmos embaixo da terra, porque não vou. Obrigado. Bem, pessoal, se inscreveu o Flávio Lírio, o Remi, ou perdi alguém? Não. Não, você já estava inscrito aqui. Você está aqui. Só dos novos que se inscreveram nessa fala. Alguém falou?
Não, Raimundo, você está aqui. Tá, eu vou ler a lista completa, tá? Depois do Júnior aqui. Edinaldo, Savares, Ricardo Savares, o Giovanni, o Moacir, o Raimundo, o Bira, Eduardo, Gil, Flávio Lírio e Remi. Não esqueci ninguém, não. Não é? Você não pediu inscrição, não? Não. Tá bom. Então, essa é a lista completa. Tá bom. Então, vamos lá. Edinaldo. Bom dia a todos e todas. Edinaldo, lá da UFSCar São Carlos. Não foi desde o 7-1 que eu fiquei desanimado. Foi a consequência do 7-1 com a carta aberta, que talvez vários devem ter lido aí, do Cristóvão, pedindo desculpa ao Davi Luiz, não sei se você leu, Gil, em que ele fala que a gente fica desconcertado quando a gente toma de 7-1 no futebol, que é a nossa paixão, é o que a gente fala que a gente sabe fazer de melhor, e a gente não fica desconcertado com todas as estatísticas que mostram que a nossa educação está muito ruim, perante as comparações com todos os outros países. Que a gente não fica inconformado, desanimado, quando a gente vê uma estatística de 102-0, que é o número de prêmios Nobel que a Alemanha tem e que nós temos. Ou de 5-0, se a gente quiser uma goleada menor contra a Argentina. 7-0 contra a Índia. Pois é. Então, glória, não é só a classe média que quer um ensino de qualidade, todo mundo quer. Todo mundo quer. Então, minha pergunta é o que é que nós estamos fazendo, se a sociedade quer, onde é que nós estamos errando para não mobilizar a sociedade? O que é que nós estamos fazendo de errado? Nós devemos estar fazendo alguma coisa de errado. Eu fiquei pensando aqui, eu gosto de conversar com o Gil, a gente fica discutindo. O Gil tem aquela visão mais pragmática, ele olha os bastidores, ele vê os cenários. Aí eu fiquei me imaginando, né? Imaginemos que nós não estivéssemos agora no governo Dilma, que a gente estivesse num governo que é mais voltado para a iniciativa privada, etc. Então, a gente, vamos pôr o nome aqui, vamos dizer que era o Serra que estivesse lá, e o Gil vem e faz essa explanação, a gente fala assim, puxa vida, porque eu fiquei desanimado, né? Deve estar dando para ver que eu estou com um semblante desanimado. Eu li aquilo lá do Cristóvão, fiquei refletindo sobre isso, educação no país, aí eu venho aqui, eu já tinha escutado essa conversa com o Gil, mas é chocante. Você vê que o governo que é para defender um ensino de qualidade, com uma iniciativa, com um investimento público, ele não está fazendo isso. Então, o cenário que ele está descrevendo é um cenário que a gente poderia estar conformado, a gente fala assim, bom, é um governo Serra, vamos esperar um governo diferente, que isso vai mudar. Mas nós estamos falando do governo Dilma, com a perspectiva de talvez continue o governo Dilma. Aí eu quero fazer uma pergunta, Gil, como é que a gente vai mudar esse meu estado de ânimo, que deve ser de várias pessoas, se a gente vê essa correlação de forças, porque para várias outras situações, quando tem que passar alguma coisa no Congresso, o governo vai lá e se mobiliza e passa. Passa. Está lá o governo de coalizão e passa. Se isso aí passou desse jeito, é porque o governo quis. Aliás, o governo queria os 7%. A muito custo, relutava nos 8%. Aceitou os 10% com não tanta dificuldade, porque também tinha as brechas. Tá claro isso. Então, eu preciso mudar meu estado de ânimo. É óbvio que eu não gosto da ideia de que a gente vai ficar vendo a banda passar. Não sei quem foi que falou. Não gosto da ideia de a gente ficar vendo o Simpro deixando a cadeira aberta, vazia. Mas a gente precisa tomar alguma posição também
de não ficar a reboque. Porque a gente tem os fóruns que nós participamos, mas nós não dominamos, nós não controlamos. Então, ó, não vai ter a CONAI, virem-se. Eu não quero, não vai ter. A bola é minha. Ó, a pauta, eu não defini agora, depois você recebe 2 dias antes a pauta. É minha, a bola é minha. E o que a gente faz? Então, a gente está errando algumas coisas. Agora, a reflexão que fica, Gil, é a outra pergunta que eu queria falar, quando a gente olha para o nosso umbigo, a gente olha para o nosso cenário, teve expansão no ensino superior. Nós conseguimos vitórias. Houve uma expansão. Eu consigo até entender, se a gente começar a falar assim, ó, tem o FIES, tem o ProUni, etc., mas é uma demanda pontual, a gente precisa resolver essa demanda e a gente vai conseguir no futuro, e a gente começa a ver a expansão do ensino superior, fala assim, bom, investiu, está investindo, está aumentando, teve o Reúne e tal. Então, nós tivemos sucesso, a gente olha o nosso bolso, está melhor. Quando eu estava lá em 2002, 2003, conversando com o Gil, eu falava assim, nem sei se eu vou continuar nessa carreira, eu preciso sustentar minha família. Com os loucos lá que ficam falando da Revolução Bolivariana, os plantadores de coca na Bolívia, etc. Eu quero falar do salário, eu quero falar da minha carreira, eu quero falar das minhas condições de trabalho. Então, eu estava desanimado em 2003, 2004, e com um cenário que apareceu diferente, né? Conversava lá com o Gil, falava, Gil, não dá para continuar nesse negócio, tem que ter uma alternativa. A alternativa veio, foi o ProIFES. Deu resultado. A gente vê que, não só na questão de salário, mas na questão de condições de trabalho, na condição de conversar com o governo e ter resultados, na questão de ampliação do ensino superior, isso aconteceu. Então, nós tivemos vitórias. Eu não consigo entender, aí a minha percepção é pequena, eu não tenho essa visão do que é o bastidor, por que é que nós tivemos essas vitórias? Mas é uma contradição, a gente conseguiu ter algumas vitórias no ensino superior e nós não conseguimos ver a perspectiva para esse ensino fundamental, ensino médio, e isso é ruim, né? Eu teria até outras coisas, mas eu acho que eu não quero contaminá-los com tanto desânimo. Mas eu queria contaminá-los com essas reflexões. Se a gente pudesse refletir um pouco mais, principalmente com a questão, se todos querem, né, Glória? Se todos querem, o que nós estamos fazendo errado para não mobilizar a sociedade? O Savares e depois o Giovanni. Meu nome é Ricardo Savares, da DUFX, Rio Grande do Sul, da universidade. Eu acho que, fico pensando aqui as coisas, quando se fala, cria-se alguns dogmas dentro do movimento docente, que parecem assim, fala-se sobre privado é o demônio. Dinheiro privado é demônio. Não pode, que isso aqui é um absurdo. E, a partir disso, quero saber aqui, quem que tem Unimed como plano de saúde? Quem tem Unimed? Unimed. Pô, vocês são contra o SUS? Botando dinheiro no negócio privado? Poxa, vocês são contra isso? Não, não é essa a relação. Vocês estão procurando o quê? Qualidade. Vocês sabem que na Unimed vai ter qualidade. E a pergunta que eu faço é assim, como é que é o nosso tema de casa, como professor universitário, na URGS eu tenho certeza. Todo mundo quer, Glória, ir para a URGS, porque lá tem uma excelente qualidade. E essa é a situação. Por que outras pessoas não vão para a creche, não vão para isso? Porque não tem a qualidade. E isso que a gente tem que começar a discutir. Sobre Ciências Sem Fronteiras, eu fui aluno de Ciências para a Fronteira agora, 2013.
Eu não paguei nada para a Universidade da Carolina do Norte. Eles ainda pagaram para mim e gastaram comigo. Mas eu dei para quê para eles? Um monte de trabalho publicado. Por quê? Houve qualidade. Então, quando a questão é qualidade, não interessa o gênero, orientação sexual, não interessa a cor. Essa é a relação. Como é que eu vejo a questão do CONAI dentro de tudo isso aí? É uma questão de fachada, né? Mas eles criaram regras. E a maneira de jogar isso é com as regras que estão colocando. Eu percebi assim que eles têm esses indicadores, que é o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, tem outro que é o indicador de qualidade do custo aluno, qualidade inicial. E essas são as questões que a gente tem que começar a perguntar. Qual é o número que está sendo dado? Se nós estamos fazendo nosso tema de casa? Se a gente começa a dizer que nós estamos essa qualidade melhor que a deles, vai fechar o pessoal lá. E o que vai acontecer? Vai ter um monte de gente dizendo que é pardo para entrar na Universidade Federal, porque esse é um mecanismo, mesmo sendo qualquer coisa. Agora, eu vou dizer para a pessoa, vamos fazer agora o grupo de pureza racial, vamos criar isso para saber se a pessoa é realmente parda ou negra? Pelo amor de Deus, né? Isso aí é o racismo ao contrário de fazer. O que nós queremos? Que todo mundo tenha acesso a isso. A qualidade vai ser boa para todo mundo, é isso que a gente quer. Então, a gente tem que começar a olhar para o nosso umbigo e dizer assim, eu estou fazendo meu tema de casa, quando eu vejo meu colega que ganha o mesmo salário que eu e não vai nenhum dia para dar aula, eu sou conivente com isso. Eu estou aceitando esse? Quando eu chego lá, que eu faço toda aquela coisa, eu falo para ele, escuta, tu está ganhando bem e tu não está fazendo o teu trabalho. Tu está botando dinheiro público fora. Não, eu vou fazer o corporativismo porque o colega não vou poder fazer isso. Ah, é complicado essa coisa toda. Essas são coisas simples que a gente pode começar na nossa vida a fazer. Agora, como é que a gente pode colocar isso? Realmente é isso, quais são os indicadores que lá tem no CONAI, e vamos começar a comparar nós mesmos que a gente está fazendo isso. E chega para o governo e diz, olha aqui, ó, a Universidade Federal está muito melhor do que eles. Quem sabe começa a dar dinheiro para a gente mais do que lá. Esses 6% que a gente estava conversando, Gil, olha que nossos indicadores são esses, são números, melhores que o outro. Eu acho que esse é o jogo que a gente tem que começar. O que nós temos que oferecer é qualidade. Hoje, no Hospital de Clínicas onde eu trabalho, se alguém chega aqui dizendo que tem Unimed, que não tenta Unimed, que é complicado. Vai pelo SUS que tu vai ser melhor tratada. E é. Eu garanto para você se é. E o pessoal vem. O mais estranho é quando o pessoal vem da particular para o mesmo emergência, porque sabe que ali vai ser tratado. Isso que é qualidade, isso que deve ser o diferencial que nós temos. E com isso eu termino. Obrigado. O Giovanni, depois o Moacir. Vê se está funcionando. Tá? Não? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Giovanni, sou da UFG. Queria telegraficamente pautar aqui em 3 mensagens, bem rápidas, em consideração ao tempo. Primeiro, um resgate aqui, uma apresentação, uma partilha de experiência, depois um agradecimento e um encaminhamento, bem rápido. A partilha de experiência é o seguinte, como eu falei ontem, estou chegando agora, estou integrando o movimento, eu queria aproveitar aqui e agradecer a oportunidade da Universidade Federal de Goiás e do nosso sindicato, aqui na pessoa do professor Flávio, que tem criado essa oportunidade para que novas pessoas possam participar e automaticamente corresponsabilizando todos nós em participar efetivamente. E por isso estamos aqui na qualidade de observador. Chegando ontem ao movimento, mas todos nós temos uma história, né? E trazemos essa história e acrescentamos essa história com novas experiências. Então, não é uma entrevista de emprego, mas para dizer que a gente tem uma história também, trabalhamos anteriormente em outros locais, a minha formação é em área de administração, tive uma experiência de planejamento estratégico na Europa, tive formação nos Estados Unidos, como todos vocês, todos os colegas, tivemos uma experiência lá fora também. Mas optei por voltar para o Brasil
E nesse percurso de regresso, o primeiro trabalho de casa que eu fui fazer um curso de pós-graduação em avaliação no ensino superior na América Latina. Entender como é que funciona o nosso sistema e o sistema dos vizinhos aqui, até para ter alguma referência. Depois, ao longo desse tempo, mesmo estando no estrangeiro, tive sempre efetivamente ligado a um Instituto de Pesquisas em Administração Universitária da Federal de Santa Catarina, na área de gestão universitária desse trabalho. Para quê? Para entender o sistema. Por quê? Porque mesmo onde hoje institucionalmente estamos sendo observadores, nós não voltamos para cá para ser observadores e ver a banda passar. Nós queremos atuar. Para isso é fazer o que nós estamos fazendo todos aqui, especialmente eu. E por isso eu agradeço ao PROIFES essa oportunidade desse curso intensivo, né, de saber qual é o problema, saber quais são os possíveis encaminhamentos e corresponsabilizar todos nós. E aqui a segunda parte do agradecimento ao Gil por ter feito aqui uma aula, uma exposição da problematização de uma questão muito importante, que indexa tanto as questões estratégicas, especialmente a questão orçamental. Não é? Que se as duas coisas não caminharem junto, não adianta ter uma lista de desejos sem ter grana para poder executar. E saber como é que isso funciona e onde é que estão os riscos, não é? E por isso planejamento estratégico, se nós não sabemos onde é que estão os riscos, não sabemos onde é que vamos focar a nossa intervenção. Então não adianta ideologia se nós não tivermos uma questão pragmática. Existe risco, podemos corrigir o percurso, podemos intervir, vamos fazê-lo. Né? E aí que vem o encaminhamento. Qual é o encaminhamento? Que assim, me desculpe se isso pode ser óbvio, mas se for óbvio, me surpreendam, que apareça aqui de alto e bom som e escrito nos documentos. Que é o seguinte, se CONAI só é em novembro, mas temos já no imediato, 19 e 20, essa plenária do FNE, então sim que tenhamos delegados e que possamos fazer o trabalho de casa, sistematizar o quê? Aquilo que ainda é possível fazer, que é, como o professor Gil colocou, na implementação ainda há margem para nós corrigir a alça da mira, para nós intervirmos nessa perspectiva. Então, que façamos agora e que saia de lá como encaminhamento um documento, se possível, um documento do fórum de indicação de diretrizes, indicativo de diretrizes para a estratégia de implementação do Plano Nacional da Educação. Porque é aí no detalhe que nós podemos intervir e fazer essa correção. Ah, mas não é possível, não tem pauta. Se puder fazer inclusão de pauta, ótimo. Se não sair do fórum, alternativa B, que saia um documento do PROIFES. Né? Do PROIFES e, se possível, secundado, partilhado com as outras instâncias que também estão aqui agora e que poderão alinhar de futuro. Ah, mas isso ainda pode não ser o suficiente. Pode não ser o suficiente, mas é o que podemos fazer agora e trabalhar esse documento, e somando nas falas anteriores, não recordo de todos os nomes, né, mas as preocupações, sei lá, do Bira, do colega do Pará e de todos os outros, que é assim, então vamos pegar esse documento e tornar público para ser corresponsabilizar todos nós do que é possível fazer, levar isso para as discussões daqui até novembro ou antes disso, e discutir com os candidatos presidenciáveis, não é? De A a Z, para que todos possam publicamente assumir como é que vão implementar aquilo que já está aprovado. Pelo menos aí temos um compromisso público. E se isso tem que passar também para as questões municipais e estaduais, que partilhamos também a federação com os sindicatos, trazendo esse documento, essa lógica de argumentação, para que cada um dos sindicatos faça seu trabalho em casa também, leve para o seu estado e discuta com a chapa majoritária, com os candidatos a governadores, que também vão ter uma parcela de participação nisso. Ora, isso tem duas perspectivas. Se isso for um pozinho possível de criar um caminho daqui até novembro e lá poder ter uma discussão maior, ótimo. Se isso não for o resultado final, pelo menos que isso também desça a base e possa fomentar para aquilo que eu, como outros, precisam ter argumento, ter lógica de quais são os posicionamentos formais e institucionais do PROIFES, para que a nossa base dos atuais sindicalizados saibam qual é a nossa posição. Não é depois só relatar e dizer assim, olha, tentamos e não deu. Tentamos o quê, cara pálida? Isso, essas propostas que nós vamos trazer hoje, para os atuais e para os futuros sindicalizados. Porque se nós não aproveitarmos a oportunidade agora do que o que é possível ainda fazer, depois não adianta chorar o leite derramado e dizer assim, a banda já passou. Então, é assim,
Eu não tenho hoje condições de estar contribuindo com as propostas efetivas, mas por isso a gente tem ali, ó, PROIFs 10 anos, e tem gente que ainda tem mais experiência para além desses 10 anos, que trabalhem. Temos delegados que podem sistematizar essa informação e têm competência, têm histórica para fazer, e que depois isso baixa as bases nos sindicatos, cada um dos federados possa disseminar isso para que todos saibam qual é a nossa proposta, e isso ser discutido com quem serão os candidatos a implementar esse plano, e daqui até novembro é possível fazer muita coisa assim. Não é o melhor cenário, nós temos que trabalhar com cenários alternativos. É isso que nós temos, é isso que nós devemos sistematizar, construir em conjunto a proposta, ter uma movimentação lógica. Eu ouvi ontem com um bom grado também falar de planejamento estratégico. Isso é planejamento estratégico. É, com o que nós temos, trabalhar com os riscos, sistematizar, partilhar e corresponsabilizar. Por mais preparado que possa estar a meia dúzia de delegados que nós temos, esses delegados sozinhos lá em novembro não vão fazer grande coisa. Temos que fazer hoje aqui com todos os demais, levando isso à base, novamente, para fortalecer e todos terem o sentido de pertença, não serem observadores da banda passando, mas serem participantes, atuantes. E se isso contaminar minimamente os atuais, pode ser que cada um traga mais um ou dois convidados e tenhamos mais sindicalizados. É isso. Se isso for óbvio, desculpe eu estar aqui na redundância, mas me surpreendam colocando isso por escrito, alto bom som, ou nas propostas do encaminhamento. Era esse encaminhamento. Obrigado. O Raimundo, depois o Bira. Perdão. O Moacir já falou, não? Não, não falou. Moacir, depois o Raimundo, desculpe. Obrigado, Gil. Moacir, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né? A gente chegou aqui meio de surpresa, né? E também estou muito contente com a discussão e estou surpreso também com as falas, né? Estava mesmo surpreso, igual a Dirce, com aquela questão que ela levantou, né? Que todos os programas são ruins, né? Então, e daí, né? O que a gente faz? Então, me parece, teve uma fala aqui também interessante, vou fazer uma pequena introdução só para contextualizar a minha pergunta, uma pergunta para você, Gil. Que me parece que os programas têm objetivos, digamos, de uma maneira socioeducacionais muito bons, né? O que a gente parece estar questionando é como que a forma de repasse dos recursos públicos, né? Esses programas que atendem questões pontuais, né, que a gente está vendo, deveriam ser da iniciativa pública, mas não são, né? Estão indo para a iniciativa privada. Esse é um ponto, né, que será que a gente consegue trazer esses recursos de novo para a iniciativa pública? Quais seriam os links que a gente teria de estabelecer para que esses recursos voltassem para nós, né? Porque existem documentos que atestam que a fatia do mercado educacional é bem dividida. Fica em torno de 30%, de 30% a 40% no máximo para as públicas e o resto vai para as privadas, né? Isso tem sido mantido, os documentos do MEC têm mostrado isso, né? Vocês podem checar lá, né? Existe uma orientação até do Banco Mundial de 85 ainda, que falava que a educação tinha que ser 30% para o setor público e 70% para o setor privado, e o governo de lá para cá tem conseguido manter essas faixas, né? Então, a primeira coisa que tem que mudar era isso. A gente tem que ter um mercado público que cresça em relação ao número de vagas que estão oferecidas anualmente, né? A gente tem que controlar isso aí. Esse é um ponto. E com os objetivos socioeducacionais bons, mas com formas de recurso que comprometa, é isso que faz a nossa indignação. Então, eu estava pensando, eu estou participando de um programa que é o Pacto Nacional do Ensino Médio, eu não vi ninguém falar do pacto do PNEM, né? A gente está participando, a UFMS tem, através da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, tem participado ativamente, que é um programa que integra o Estado, né, com a universidade. O dinheiro vem para a universidade para ser repassado para o Estado. Então, é um programa que é para o Estado, mas o dinheiro está conosco. Então, está sendo coordenado pela PREG e teve uma adesão maciça dos professores do Estado, porque ele prevê bolsas para os professores e bolsa para os educadores da universidade envolvidos. Então, esse programa está sendo uma surpresa muito boa para mim, porque a gente está trabalhando desde as relações dos professores
com os alunos, quem é o jovem e tal. Tem uma série de cadernos, a gente está no caderno 5 e no caderno 6, que é a parte de currículo, a parte de avaliação. Mas teve um impacto muito grande, tanto na universidade como nos professores, porque a gente trabalha com os educadores da Secretaria de Educação, que estabelecem as matrizes curriculares. A gente trabalhou sobre as matrizes curriculares do Estado dentro da universidade. Então, não sei, e aí vem a minha pergunta, em termos políticos, e eu não tenho muita experiência nisso, também, apesar de ter bastante tempo de reflexão nisso, mas eu não consigo responder para mim, segundo as luzes do que a gente está vendo aqui. O PENEM, esses pactos, eles são bons ou ruins? Essa iniciativa, que a meu ver, assim, é boa, o que está escondido por trás disso? O pessoal que está mais ligado aí na questão dos recursos, né? Quanto de recurso efetivamente está sendo jogado nisso? Eu sei porque está sendo muito bom, entendeu? Eu nunca trabalhei tanto com os meus colegas da Secretaria da Educação, e eles são ex-alunos meus. Tem ex-alunos meus da Física, né? A gente da Física tem 2 professores da Física que a gente tem trabalhado e tem dado um resultado muito bom, porque não só a gente está sabendo quais são as iniciativas públicas que estão sendo bem-sucedidas lá nos professores. O programa tem uns viés que não são muito bons, porque a gente forma o pessoal da secretaria forma os formadores, que são os professores, e esses orientadores educacionais terminam formando o professor em sala de aula. Mas a gente trafega nesse caminho todo. Eu tive dentro de uma escola pública do ensino médio do Estado, né? Então, eu falo para os professores, eu escuto os professores. E essa interação tem sido boa, porque além de mostrar para mim como é que está a educação, como é que estão os alunos que eu estou formando, eu estou também me expondo, eu estou colocando as minhas ideias para os meus colegas do ensino médio. E eu tenho feito pactos bem legais com eles, né? E tenho trazido para a universidade professores que estavam desgarrados, todos interessados numa proposta de educação diferente, que trabalha com a integração curricular, trabalha com a condição do jovem, né? O que é o jovem hoje no nosso cenário educacional, né? E isso está sendo muito bom, e são todos professores antigos da universidade desenvolvidos, que estão todos estupefatos. A gente está fazendo, inclusive, uma reunião hoje de manhã, lá na casa de um dos professores, para discutir o caderno 5 e o caderno 6. Então, havia a minha pergunta para você, Gil. Esse tipo de iniciativa, ele traz algum viés assim perigoso, ou ele, de fato, atende às nossas necessidades? E o que a gente pode fazer para implementar ou trabalhar mais na direção desse tipo de projeto, se for uma questão que interesse a todos? Eu estou muito interessado na resposta dos senhores. É basicamente isso que eu queria falar. Muito obrigado. O Raimundo, depois o Bira. Eu posso dizer que todo o debate que tem sido desenvolvido aqui tem sido muito rico. Eu acho que mostra a importância de um encontro como esse, debruçar sobre a temática do PNE, sobre a temática do Fórum Nacional de Educação. E aproveito esse momento aqui para fazer algumas breves reflexões acerca, principalmente, da CONAI e da FNE. Porque eu estou participando, desde a primeira CONAI, da comissão de organização, depois fiz parte do FNE, ainda sou parte integrante do FNE, junto com o Gil, que está agora. Participei da mesma comissão quando era o Fernando, e antes dele o Helder. E eu tenho percebido que o Fórum Nacional de Educação, ele tinha realmente que começar com um formato mais governamental. O governo tinha que acolher o fórum, financiar o fórum. Mas o que é que se esperava? Eu acho que essa é um pouco da frustração do Gil aqui. À medida que o tempo avançasse, o fórum fosse se institucionalizando como uma instância de Estado e ganhando uma autonomia. Então, o fórum precisa ser autônomo, como um fórum onde a sociedade civil e o Estado, porque o Estado também está lá presente, pudessem refletir autonomamente sobre as grandes questões da educação nacional.
questões do ensino superior, mas outras questões conexas e importantes também. Por exemplo, Pronatec, programas mais médicos, tudo isso passou lá pelo fórum, mas passa correndo. O Gil sabe disso. O ministro vai, praticamente só anuncia, diz: eu aceito 4 ou 5 perguntas, se retira, pede uma nota do fórum, o fórum não tem tempo suficiente para digerir, debater. Então, é necessário repensar o fórum, eu concordo com o Gil. Eu acho que a CONAI e a presença dos delegados do PROIF será fundamental nesse sentido. Por exemplo, a estrutura do fórum, hoje o presidente é o secretário executivo adjunto do Ministério da Educação. Um sujeito democrático, amigo dessas ideias que nós estamos debatendo aqui. Mas é um integrante do governo, tem limitações. Os presidentes das subcomissões do fórum também são funcionários. São funcionários chamava-se antigo DAS, né? São funcionários indicados politicamente pelo Ministério da Educação. Nós vamos ter uma mudança agora no fórum. O presidente será da sociedade civil. Esperamos que os diretores também, os dirigentes das 2 comissões que tem, também sejam da sociedade civil. Mas isso precisa de uma pressão daqueles que estão lá dentro do fórum. Nós temos parcerias importantes, a parceria Movimento Negro com o PROIF está vindo já de muito tempo, desde a construção da CONAI, né? Tem outras entidades que têm se aproximado da gente, porém, ainda não se conseguiu, até pela fragilidade do fórum, que ele ainda está em constituição, como costumamos muitas vezes dizer lá. Por quê? Porque nós não temos autonomia financeira. Ele, agora institucionalizado, é necessário que se lute por essa autonomia financeira do fórum, né? O poder de orçar é um poder fundamental. As nossas reuniões não podem ser autoconvocadas, elas dependem da disponibilidade orçamentária do Ministério da Educação. Então, esse ponto não está nas nossas discussões da CONAI. Mas eu acho que nós devemos, enquanto delegados, levantar essa temática do fórum. O fórum precisa se tornar esse espaço mesmo de reflexão e de proposição de políticas públicas relativas à educação. Aquelas mais específicas, relativas ao ensino superior, mas aquelas mais gerais, relativas à carreira dos professores, sejam elas quais forem, a questão salarial, a própria dimensão da educação como uma política pública de Estado, que deve ser assim compreendida. Toda essa temática. Para dar um exemplo do que aconteceu, quando o ministro foi expor o Mais Médico, que o fórum tem uma nota sobre isso, ele abriu apenas para 5 inscrições. Eu me inscrevi, fui um dos 5, questionei o ministro que havia toda essa energia do governo para suprir essa importante falta de médicos, principalmente em regiões distantes, como na Amazônia, onde eu moro, mas também há de professores. E o ministro ficou muito irritado quando eu fiz essa pergunta, mas muito irritado. E um companheiro nosso lá do Fórum de Santa Catarina, de maneira irônica, disse: ministro, é necessário fazer, então, talvez mais professores. Ele, mais irritado ainda, sacou lá uma ideia, até engraçada: poderíamos pensar nisso, que, quem sabe, chamar professores aposentados, pagando uma bolsa de R$600. Brincadeira. Ele até falou na TV, eu pensei que nem ia levar muito aquilo a sério. Eu vi ele falando na TV uns 2 dias depois. Ou seja, mostra como o fórum, que era um local para debater, inclusive debater o Mais Médico, foi mal debatido, foi apenas apresentado. Ele está perdendo essa importância, porque ele ficou muito atrelado ao governo. E o fórum, nós costumamos muito discutir isso lá, mas precisa ser tornado uma realidade. Ele precisa ser um instituto de Estado. E aí a nossa participação na CONAI é fundamental. Por quê? Porque o fórum é um elemento indutor e normatizador e sistematizador das relações que vão ter que acontecer com os fóruns estaduais e com os fóruns municipais. E é necessário nisso, não sei se o Gil já tentou para isso, que as regras que foram estabelecidas lá é que os fóruns estaduais, o presidente dos fóruns estaduais seja o secretário de Educação do Estado. Ou seja, o fórum é de Estado,
mas o presidente é de governo. O fórum não tem autonomia para escolher a sua presidência. Certamente o modelo será usado nos municipais. Então é importante também, eu chamo a atenção aqui dos colegas, que nos nossos estados, o PROIFES tenha um lugar nesses fóruns estaduais de educação. Eu acho que esse deve ser um objetivo a ser perseguido. Lá no nosso Fórum Estadual do Pará, está o professor Orlando, e eu estamos lá, mas não sabemos como estão nos outros estados. Então, é fundamental para ver essa decantação da política nacional, essa capilaridade das nossas propostas. Então, nós estamos preocupados com o Fórum Nacional, mas vamos nos preocupar com os fóruns estaduais, que, a partir da aprovação do PNE, passam a ser elementos institucionalizados nos estados e nos municípios. Então, eu chamo a atenção dos colegas para essas questões. Parabenizo o Gil pela sua exposição, porque levantou esse ponto que é fundamental, que é essa democratização, essa civilização do nosso Fórum Nacional de Educação e a necessidade, pela nossa participação, atualizarmos a CONAI, que já está com a sua agenda defasada por conta do seu cancelamento. Cancelamento não, seu adiamento. Então, era essa palavra que eu trazia aqui aos colegas. Muito obrigado pela atenção. O Bira, depois o Eduardo. Eu vou ser bem rápido, né? Primeiro assim, ó, a questão, não dá para... Viu, Brandão? Reúne é uma coisa, ProUni FIES é outra coisa. Reúne é positivo, ProUni FIES, do meu ponto de vista, não é positivo. Agora, não dizer que não é positivo, eu tenho que estabelecer a correlação de força. Eu acho que nós não temos hoje, vamos acabar com o ProUni e com o FIES. Mas tem como colocar crava. Na Exame, que eu acho que todo mundo devia ler, tem um cara lá do Mato Grosso do Sul, né, o maior reitor do Brasil, né, o presidente da Croton, né? Ele diz assim, nós não aceitamos que tenha crava. Por exemplo, o governo pode dizer que só pode ter vaga com Reúne ou ProUni se for para curso de engenharia ou para licenciatura. Não dá para ser do mercado. O Brasil tem metade da faculdade de Direito do mundo. Se pegar o mundo todo, metade da faculdade de Direito do mundo estão no Brasil. Se você pegar a Folha de São Paulo hoje, Mirtz, abre lá emprego, o cara quer advogado, bacharel em Direito com moto. Você chama moto advogado, que é o indivíduo, está lá na Folha de São Paulo, para pegar a Folha de São Paulo de hoje. É aquele cara que é bacharel, que não passou no curso da OAB, porque 84% não passa no curso da OAB, e fica levando processo para um lado para o outro. Aí o cara bota bacharel de Direito, porque o cara consegue abrir os processos e protocolar. Então, não adianta o cara fazer um curso de péssima qualidade. Engenharia. Engenharia é das escolas públicas. Na escola privada, é engenharia ambiental. Só que a engenharia é um curso regulamentado. Aí tem de ir para o CREA. Aí eu pego a matéria de engenharia, o cara faz engenharia ambiental, não tem fenômenos de transportes, não tem física, não tem matemática. Aí vai para o CREA, né? Eu sou conselheiro do CREA. Chega lá, a gente dá a atribuição. A atribuição do cara é 0. O cara fez um curso que não serve para nada, para nada. Por quê? Porque a universidade tem autonomia de fazer o curso. Faz como ela quer. Aí ela não registra o curso no conselho, ela deixa para registrar no último ano, né? Aí o aluno começa a pressionar o conselho. Quando você vai avaliar o currículo, né, e os professores, porque para dar a atribuição, a matéria tem que ser ensinada, a matéria de engenharia tem que ser ensinada para professores da área de engenharia. Na FACS, na Bahia, eu estou indo lá na segunda-feira, na terça-feira, vai dar uma palestra, o curso de engenharia sanitária e ambiental, de dimensionamento de água e esgoto, é dado para um biólogo. Biólogo. Né? Aí, no curso de engenharia ambiental da FACS, tem mais biólogo do que engenheiro. Por que isso? Eu sei por que isso. O cara, inclusive, foi meu colega de escola, Bira, é mais fácil no mercado hoje conseguir contratar biólogo. Como a lógica do cara é ganhar dinheiro, ele está certo, porque é capitalismo, ele faz o curso que é mais fácil fazer. Então, tem alguma coisa errada nisso, Brandão. Como é que um país como o nosso tem metade das faculdades de direito do mundo errada? Por que isso? Porque a lógica é a lógica do mercado. Então, assim, não tem como acabar com o FIES e com o ProUni, porque a correlação de força não permite. Mas tem como colocar critério. Tudo bem, você vai receber FIES, mas o curso vai abrir aqui, ó, onde é o curso? É em Dourados. Né? Em Dourados, nós não queremos mais direito, não. A gente quer agora que você abra licenciatura em matemática, em física. Você vai dizer, já que está dando dinheiro, você vai dizer o que o cara vai fazer. Não dá para o cara pegar o dinheiro e fazer o que ele quer.
Essa é a questão fundamental, né? No Pronatec, né, o SESI e o Senai, eu acho que o governo fez uma coisa boa. O SESI e o Senai têm um recurso, né, que eles cobram das empresas e faziam o que queria. O governo deu uma regra para eles gastarem o dinheiro. Isso é uma coisa boa, né? O Pronatec, né, é só para SESI e Senai. Um monte de coisas, né? E para curso que não serve para nada. Exemplo, né? Telemarketing. Né? O que tem de telemarketing aí, né? Não serve para nada. Serve para o cara fazer um curso lá e ter um certificadozinho de 5ª categoria. Então, a gente tem que ser contra isso. Né? A gente tem que ser contra isso. Né? Tem um colega que colocou a questão do privado e do público. Eu não tenho visão, eu não sou anti-privado, não sou, né, contra o setor privado. Eu sou comunista da linha de Deng Xiaoping, né? Não importa, né, Deng Xiaoping, né, não importa a cor do gato, o que importa é o gato como rato. Para mim pode ser público ou privado, agora tem que funcionar. Por que a saúde não funciona? Eu recebi aqui no e-mail, Bacelar Trabalhista Proifes, um texto de Márcio Postman, né? Ele dizendo que não adianta colocar recurso na saúde, no SUS, se você não salvar o SUS do setor privado. Porque né, 4% do PIB hoje do Brasil é para plano de saúde e 2,9% é para o SUS. O plano de saúde bate integralmente o plano de saúde e o meu imposto de renda. Né? Integralmente. Quem financia isso? Sou eu, não. Quem financia isso é o povo brasileiro, para todos nós. E o plano de saúde hoje não funciona. Né? É um SUSão. Né? Você tem uma televisão mais legalzinha, tem um ar-condicionado, mas tente marcar um médico hoje. Né? É maior dificuldade, né? Porque tem uma dificuldade real no plano de saúde. Então, a saúde pública ela está sendo capturada pelo setor privado. A professora falou aqui, mostrou um trabalho que ela fez sobre salário e educação. É uma coisa antiga, nem lembrava mais salário e educação, né? Que tinha na década de 70, 80, né? Que financiava as bolsas de estudo para os trabalhadores, né? Para os trabalhadores, a gente tinha mais de 100. Isso tem toda uma regra aí, a professora pode até depois falar. Né? Isso foi um negócio que teve uma distorção no sistema. Quer dizer, o setor público financiando o setor privado. Então, eu acho que o recurso é público. Se nós precisamos usar o setor privado, precisamos usar. Agora, tem que ter regra. Não dá para fazer o que o cara quer. Eu recomendo, eu sou assinante da Exame, né? mas não sou sócio da Exame. Né? Mas recomendo todo mundo ler o Exame. Né? Pode até pegar, comprar aí. E veja lá o colega seu do Mato Grosso do Sul. Né? Ele diz o quê? Não, as universidades funcionam porque o reitor é acadêmico. Né? Reitor tem que ser gestor. Né? Eu nunca fui reitor, eu sempre fui uma pessoa do mercado financeiro. Então, assim, coisas bem interessantes que ele coloca. Né? Ele coloca que é uma visão de um empresário privado da 18ª maior empresa do Brasil e da maior empresa de educação do mundo. E o que é que ele diz? Ele diz, ó, foi fundamental, ele elogia Lula, né? O Lula, porque o Lula fez o ProUni e o FIES. Qual é o nosso medo enquanto empresário? É a instabilidade do governo. Acho que isso deve ser institucionalizado, né? Deve ser para sempre. Né? Eu tenho medo de investir, porque pode chegar um governo, né, no futuro e acabar com isso. Isso vai impactar na lucratividade da minha empresa. Diz isso numa boa, né? sem subterfúgios. Então, essa é uma questão que precisa discutir. Né? Não dá para continuar do jeito que está. Então, eu acho que esse debate é importante. Acho que a gente vai fazer um seminário sobre isso, sobre a questão da educação. Né? Acho que tem de aprofundar mais a educação. A gente precisa discutir um pouco mais essa questão né, da educação. Não é simples. Não é simples, né? Não tem como acabar de vez, Brandão. Eu fico muito preocupado, eu vou dar uma palestra na terça-feira, né? Aí o aluno pergunta, professor, e aí? O meu curso é bom? Aí eu enrolo, não digo nada, né? E aí, professor, o senhor acha que eu vou arranjar emprego? Né? Porque, rapaz, às vezes você fica com pena. Você fica com pena do aluno, você está vendo com o aluno. Não, imagina, você acabar com o sonho de uma pessoa, é muito difícil. Não é fácil, entendeu? Eu vou dar uma palestra para falar em particular, e o curso não serve para nada. Nada. Como é que eu vou dizer para o indivíduo que o curso dele não serve para nada? Ou ele vai ficar, né, triste, pode inclusive até me matar, né, porque eu estou acabando com o sonho dele. Imagine. É grave isso. Nós precisamos aprofundar essa questão. Eu concordo com você, é pior. É melhor o cara continuar sem saber nada, do que você dar a ele a ilusão que ele sabe alguma coisa. E ele, eu acho, é sério isso aí. Entendeu? Eu acho que é sério isso aí. Muitas vezes o aluno está sendo enganado. Tem aluno de direito,
né? Deve ter um monte de advogado aqui que não sabe fazer uma petição, não sabe escrever, se fizer 10 frases, 9 tem erro de português. Como é que o cara faz direito, né? Não sabe quem é Orlando Gomes, não sabe quem é Rui Barbosa, não sabe nada do nada, entendeu? E é aluno de direito formado. Aí vai para o exame da OAB, o que é que a OAB resolveu? A OAB resolveu. Botou o exame da ordem, todo mundo perde, né? E perde não é porque a prova é difícil, não. Né? Eu não sou advogado, mas tenho vários amigos de advogado, a prova é fácil. Né? Perde por quê? Porque o cara não sabe nada. Eu vou estar lá, não sei. Eu sou contra o exame para dinheiro, mas é outra discussão. Né? Eu acho que a gente tem que discutir a faculdade. O que ocorre hoje, por exemplo, em direito, é que, na Bahia, muito professor de direito faz curso para ensinar o cara a passar no concurso da OAB. Tem uma deturpação. Quer dizer, os amigos nossos, né? O cara ensina na faculdade privada e ele tem um curso que ensina o cara a passar na OAB. Tem alguma coisa errada. Por que ele não ensinou na faculdade privada dele para o cara passar no concurso da OAB? E precisa discutir isso. O debate está muito bom. Eu acho que a gente precisa criar alguns critérios para repasse de recursos. Eu ia anotar essa minha proposta concreta, né, para dizer, né, que eu não fiz proposta, né,